Atos 11, deixei aberto, porque o que eu faço ou o que eu digo, será que realmente é da conta do meu umbigo? As relações podem se basear nisso? Não. O que eu faço, o que eu digo, pode deixar que eu te explico. Que eu vou te falar as coisas necessárias para a gente ter uma boa relação. Os fundamentos do amor, para manter a unidade cristã, parte disso, um relacionamento recíproco entre nós. Atos 11 diz: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homem circunciso e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição em ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levanta, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto ao da casa em que eu estava 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Sem hesitar, foram comigo também esses 6 irmãos. E entrando na casa daquele homem, em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa, e como lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Eu vim dessas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Como é que seria a gente viver sem ter que dar uma prestação de conta, uma satisfação a alguém? Seria: ninguém precisa de você, você não precisa de ninguém. Um leve engano, porque as nossas relações não podem sustentar isso por muito tempo, um tempo integral. A ideia de uma liberdade, a ideologia da liberdade, da libertação, entre aspas, traz isso. Você não precisa de ninguém, você precisa dar satisfação a ninguém, viva do jeito que você quer. Mas não pode. Nós precisamos de gente, patrão, amigo, família, pessoas, para que a gente possa prestar conta de nossos atos. Receber essa interação. De fato, dar uma satisfação a alguém é algo identificatório, social para nós. Para a nossa comum relação entre iguais. Nós precisamos prestar conta, se explicar, para que a nossa família e igreja se estabeleça na unidade da fé. Quando a gente não presta conta, dá um mau testemunho. Quando a gente presta conta, a gente dá um bom testemunho. Assim é a história da nossa fé. O Espírito Santo nos convence que nós devemos equilibrar entre prestar conta, falar com o outro, compartilhar com esse e com aquele o que nós estamos vivendo. É assim que nós vamos caminhando para manter o bom viver e o conviver entre igreja, família e pessoas lá fora. Pedro vai fazer uma defesa, porque havia uma relação que não estava muito boa. Pessoas questionaram ele sobre algumas atitudes dele e ele teve que dar satisfação para elas. E nós vamos aprender como fazer isso também. Porque o fundamento da fé no amor nos mostra o caminho. O irmão vai passar o slide aí para nós. Que você vai ser cobrado. Em algum momento você tem que ser cobrado. Alguém tem que perguntar algo sobre o que você fez e falou. Alguém vai questionar alguma atitude sua. Isso é natural. A gente não pode fugir disso. Porque é independente das nossas funções. Independente da função. Não há intocáveis na igreja. Não há intocáveis em casa. Não há intocáveis no trabalho. Todos devem manter a relação.
ambas as relações. Pedro é o apóstolo, mas ele não nega a igreja de questionar as atitudes dele. E Pedro fez isso. Pedro, ele correspondeu ao que estavam questionando ele. Alguém perguntou: pastor, você é homem de Deus? Para um pastor que foi visitar alguém no hospital. Pergunto para você: você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Devemos provar isso pela nossa conduta, porque nós não podemos ser cegos. É como um homem que sonhou com 4 ratos. Um rato grande e gordo, um rato cego e 2 ratos magros. E ele acordou desesperado, tentando entender o que era aquilo. Aí o filho fala: pai, o rato grande e gordo é o dono do bar, qual o senhor vai todo dia gastar o seu dinheiro. Os 2 ratos magros é eu e mamãe, a qual o senhor não tem cuidado. E o rato cego é o Senhor nas suas atitudes, porque não tem cuidado da nossa casa. Então a criança questionou a atitude do pai e mostrou o quanto ele estava errado. Não há imunes. Nas relações, todos seremos cobrados em algum momento por nossas atitudes. Segundo, nós dependemos de orientação para isso também. Não é só cobrar de qualquer jeito. Porque por sermos muito severos com nossos costumes acostumados, entramos como os bisbilhoteiros em áreas que às vezes não era da sua conta. Você tem que entender até onde você deve ir. Ao eles criticaram Pedro com preconceito, em vez de entender que Pedro estava pregando o evangelho estava chegando, Pedro foi criticado. Entraste lá, Pedro? Você entrou naquela casa e tinha que entrar mesmo. Temos que entrar no lar, temos que entrar nos lugares para pregar o evangelho. É o perigo da rotina, né? A gente está acostumado com o nosso costume, e quando muda uma situação, a gente já quer questionar. Mas Pedro, como cristão que era, ele foi lá para orientar, para direcionar. Então, há uma orientação correta, um jeito correto como a gente pode fazer. Nunca comi nada impuro. Então, devemos questionar a sua conduta, a rotina da sua família, como que é. Devemos questionar se não está conforme a vontade de Deus. Porque os nossos costumes religiosos, nossas práticas religiosas, acabam dando uma exclusividade naquilo que não é a verdade. O povo estava focado na circuncisão, e estava impedindo o melhor de Deus para as pessoas. Então, qual é a rotina da sua casa? Tem sido uma rotina saudável ou uma rotina do meu querer, da minha vontade? Porque o que vai mudar é o que você decide e faz. Então a família, como Pedro, ele foi e se explicou, ele deu orientação de como é que tem que fazer. Então a família, sem precipitação, a igreja, sem precipitação, deve procurar as pessoas, deve questioná-las, deve orientá-las, deve conduzi-las. Porque se aquela atitude está errada, a gente tem que entrar para ajudar. Nós temos que falar com as pessoas. Os partidários aqui da circuncisão foram logo falando: Pedro, você fez isso, você fez aquilo, enquanto outros estavam ouvindo para tentar entender o que era que estava por trás daquela atitude de Pedro. Então assim também é nós. Devemos questionar a frequência das pessoas, o casamento delas, as atitudes. Se está errado, a gente tem que agir, não ficar omisso. A gente tem que agir. Comer com o incircunciso foi uma condenação discriminatória. Ou seja, as nossas tradições estão se confundindo com a verdade. E não pode. Nós temos que basear na verdade. Amar as pessoas baseado não no nosso gosto, não nas coisas secundárias, mas na verdade. Então, às vezes, a gente questiona os irmãos, não porque a palavra está sendo desobedecida, mas por causa do meu gosto, daquilo que eu gosto, daquilo que eu vejo, daquilo que é a minha vontade. E aí a gente critica o irmão baseado nos nossos gostos e sabores. Não é assim. Tem que ser baseado na palavra. Então tem a forma correta de direcionar as pessoas se elas estão na prática errada. Tem o jeito certo. Gálatas 2, 11, 14 diz que Paulo repreende Pedro face a face.
Procura ele na intimidade, fala com ele, vai lá e direciona, e a família deve fazer assim também. Procurar a pessoa individualmente, porque as nossas emoções não podem sobressair a verdade do Senhor. E há o jeito errado. Homens incircuncisos, eles falam, entraste na casa de homens incircuncisos, estavam cobrando já com rancor no coração, com a mágoa no coração. É como o Rafael pintava os afrescos da Capela Sistina, e os sacerdotes pararam, olharam para cima, e um disse: o rosto do apóstolo Paulo está muito vermelho. E Rafael só respondeu: é porque ele cora de vergonha por saber na mão de quem está a igreja. A gente tem que saber cobrar. E também a gente tem que saber responder à altura. Será que o pastor Neilton cora de vergonha por saber na mão de quem está cada ministério desse aqui? Porque a atitude não está condizendo com a verdade de Deus? Ande no caminho do Senhor. Não é saudável para a igreja a gente ficar retendo os sentimentos. A gente tem que repreender a conduta. Mas observe, eles falaram, homens incircuncisos, estavam falando mal das pessoas. Então, se alguém vem falar mal de alguém, cuidado para o seu coração não estar com ódio, nem com discriminação, nem em pecado. Porque a gente não pode considerar nenhum homem imundo, nem comum. Todos são importantes para Deus. Todos. Lembra? O pecador precisa da salvação. Jesus morreu para isso. Aquele que já é salvo por Cristo, ele ainda é pecador. Então ambos as pessoas, dentro e fora da igreja, precisam do nosso amor e do nosso respeito e da orientação dada pela palavra. Lucas 15 diz que murmuravam os escribas e fariseus, dizendo: Jesus, recebe pecadores e come com eles. Discriminação. Todos os que viram murmuravam, dizendo: ele hospedara com homem pecador. É isso que a gente tem que fazer. Dar o pão e dar hospedagem para alguém. Visitar alguém e compartilhar o pão com alguém, para proclamar o evangelho. O que não podemos é se assentar na roda dos escarnecedores. Mas abrir a casa para os pecadores e dar o pão para o pecador, essa é a nossa parte. As relações são assim. Mas eu não vou sentar na roda dos escarnecedores para andar no caminho deles. Mas eu tenho que ir lá aonde eles estão. Entre lá, no lar, e ofereça pão. Compartilhe o alimento com alguém. Esse é o que a gente precisa fazer. Alguém vai cobrar por sua conduta. E quando cobrar, preste contas. Você tem que responder aquilo que as pessoas vão questionar de você, porque tem direito à resposta. A instrução correta é dar uma argumentação convincente. Ele expôs em ordem, sem briga, sem discussão, sem crítica equivocadas, sem xingamento. Tudo que eles estavam questionando. Você fez isso? Pedro vai expor. E se você ler Atos, vai ver que Pedro sempre vai expor algo em ordem, dos fatos, do que está acontecendo, do que aconteceu, do que Jesus fez. Sempre em ordem. Então ele vai expor. Eles acharam que tinham o direito de criticar, de questionar. Como é que você reage? Tem gente que reage briga com briga, xingamento com xingamento, oposição com oposição, guerra com guerra. Mas como é que você reage? É como uma criança que estava numa igreja e alguém ouviu ela dizendo A, B, C, D, E, F, e alguém chegou e falou: por que você está fazendo isso, menino? E ela disse: é porque eu ainda não conheço toda a escritura de Deus, e eu estou citando o alfabeto na esperança que Deus pegue cada letra do alfabeto e a transforme em oração. Questionaram ele respondeu. Ou como Ana, que em angústia de coração, derramou o seu coração diante de Deus, e falava com Deus por horas. E os seus lábios mexiam, mas não se ouvia uma voz. E Eli olhou para ela e disse: abandona esse vinho, mulher. E ela: não, eu não estou embriagada, eu estou angustiada de alma. Então ela expôs o que estava acontecendo com ela. E Eli a abençoa e Deus lhe concede a petição. É assim que a gente deve fazer, porque xingar, brigar, etc., não está sobre um fundamento sólido de amor. A gente não pode reagir assim.
Isso é isopor que se esfarelou. Se você reage dessa forma, é como um isopor. Não é sólido, mas quando a gente se explica, você tem que falar para as pessoas, porque a gente não adivinha o que você está passando, muitas vezes. Você tem que se explicar, direcionar. Então, tenha humildade para expor o que está acontecendo com você. Pedro dá um esclarecimento em ordem para quem estava necessitando da informação. Então, vamos lá. Porque é uma diferença entre você dar uma informação e se explicar, gente. Muitas vezes você quer se explicar de muito jeito simples. Eu fiz porque eu quis. Você não tem nada a ver com isso. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, para juntar tudo, Pedro leva mais 6 pessoas para formar 7 com ele. Porque 7 pessoas provavam na lei egípcia sobre certo fato. 7 selos para provar um documento na lei romana. Então Pedro fala, vamos levar mais 6 pessoas, comigo 7 aqui, vamos lá falar o que aconteceu. Então ele expõe tudo com clareza. Então a gente tem que expor. Se alguém está perguntando, você tem que responder o que está acontecendo com você. Seja autêntico. Seja autêntico perante 1, 2, 3, 7 pessoas. Ou será que 2, 3, 4, 7 pessoas já sabem na cidade toda o que você fez e disse de errado? Seja autêntico. Levar mais pessoas é necessário para proclamar a obra, mas levar mais pessoas é necessário para a visitação, levar mais pessoas é necessário para manter as relações que o Evangelho exige de nós. Então, vá com o pastor, vá com a liderança, vá com os irmãos visitar pessoas. Seja autêntico onde você está. Versículo 5 ele vai dizer que um dos grandes fundamentos para nós, gente, é oração. Eu estava orando. Esse é um dos maiores fundamentos que une o povo de Deus onde ele estiver. Essa é a maior unidade que nos une no fundamento do amor, que é a oração. Porque ela alcança qualquer lugar. Qualquer lugar. Diz o texto, eu estava orando. Tem oração no seu lar, tem oração na igreja, tem oração aqui e ali. Temos que orar. Porque os homens podem desdenhar dos seus apelos, rejeitar seus argumentos, te rejeitar, mas nada podem contra a oração do povo de Deus. Da criança ao adulto, o idoso, todos podem orar. Então, Pedro e Cornélio, diferente de idade, diferente da situação financeira, diferente de cidade, diferente das funções, mas os dois estavam na bênção, na mutualidade de uns aos outros, orando, buscando e Deus abençoando um ao outro. Então tem que ter oração aqui, tem que ter oração na igreja, porque nós somos livres. A maior liberdade que nós temos é a liberdade de orar. Podemos estar presos o que for, mas a gente está orando. Ore e adore ao Senhor. Ele está orando. Veja o texto diz, da primeira pessoa, o Espírito me guiou. É particular. A relação do Espírito comigo é particular, é eu e ele, mas também ela é coletiva. Ela é para todo mundo, é para todos nós. A relação do Espírito é para ambos, todos nós, é público, é coletivo, é para guiar. O Espírito guia você. Pedro não quer ter razão, Pedro quer a solução. Quando você não vem na IBD, quem é que está guiando você? Quem é que está guiando você quando você não vem na IBD? Porque quem guia a gente é o Espírito de Deus. Pedro quer consertar o que está errado. Nós somos livres em nossas escolhas. Deus falou com Cornélio, manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Porque o Espírito nos conduz a isso. O Espírito me guiou, é a verdade de Deus em mim, Pedro disse. E quando eu comecei a falar, o Espírito caiu sobre ele. Quando você começar a falar naquela casa, o Espírito vai cair. Quando você começar a falar no comércio, o Espírito vai estar ali. Essa é a relação. Onde você estiver, o fundamento da relação que nós temos com as pessoas, e o Espírito de Deus vai estar ali onde você está. Porque a Trindade vai estar com você. A bênção de Deus vai estar com você. Veja, manda chamar Cornélio. Cornélio também obedeceu. Cornélio estava orando. Sincronia
dos fatos, sincronia dos fatos, unidade, porque Deus fala na minha casa e fala na sua casa. Essa é a unidade cristã do Espírito sobre nós. Deus fala aqui, Deus fala ali. Veja que o anjo diz: manda chamar Pedro, porque ele tem palavra não dele, mas palavra de Deus para que vocês sejam salvos. O anjo não prega o evangelho. Na relação que nós temos, é nós que pregamos o evangelho. Entende? Relacionamento entre nós e as pessoas aí fora, é nós que pregamos o evangelho para elas, não é anjo. O anjo diz: manda chamar fulano aqui dessa igreja para ele ir lá. E você tem que ir. Manda chamar a irmãzinha aqui da igreja para ela ir lá e ela tem que ir. Porque o Espírito está conduzindo isso. E foi um momento libertador em Pedro, em Cornélio, na família. O fundamento da fé em Cristo Jesus é o Espírito nos guiar à oração. E que graça é a oração. Que relacionamento pode mudar. Quando eu começar a amar, mais um fundamento do amor que nos une. Quando eu começar a perdoar, quando eu começar a orar, a buscar, a amar. Gente, o que o Espírito de Deus não vai fazer em mim, em você e em nós? O que ele não vai fazer quando a gente começar a praticar esses fundamentos do amor? Que unidade nós não vamos ter aqui? Muita, 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 muita. Pedro diz, Cornélio queria se ajoelhar perante ele, ele fala: não faça isso. Eu sou igual a você. Pedro, ele não está com roupa especial, separado dos outros. Nós não somos especiais. Mas nós também não podemos perder a dignidade de nossas funções e instituições. Devemos respeitar pastor, liderança, respeitar homem, marido, mulher, todo mundo. Respeitar a igreja, respeitar as instituições. Essas relações são necessárias para nós. Pedro dá satisfação porque ele não quer pecar contra Deus. Ele quer as relações. Ele quer mostrar que Deus tem arrependimento, fé, batismo, graça de Deus. Tudo isso é dom. Tudo isso é bênção, direito legítimo para todo aquele que crê no Senhor. Mas tem gente que resiste a Deus e resiste às autoridades. E não é assim que a gente deve viver. Então a gente vê aqui o testemunho de Deus, o testemunho da palavra, o testemunho do Espírito. Me lembrei da palavra do Senhor. Lembre da palavra de Deus para você. O que Deus já falou para você? O que Deus fala? Lembra da palavra. Lembrei da palavra do Senhor. João disse que o Senhor ia batizar com água, mas o Espírito ia batizar com o Espírito Santo. Lembrei da palavra. Eu vou proclamar a palavra. Então, o testemunho de Jesus, de João, de Pedro, leve esse testemunho da palavra de Deus para as pessoas. Essa é a oração para nós, para a gente fundamentar a nossa vida. Quando alguém questionar você, você vai em oração, orar e buscar no Senhor a direção. Porque pelo aquilo que a gente faz, a gente diz, fundamento da unidade do amor é: todos devem glorificar a Deus. Final é levar todos nós a glorificar a Deus. Então, quem questionou e quem respondeu, ambos têm que adorar a Deus. Entende? Você vai ser cobrado, você vai se explicar, mas no final, todos devem glorificar a Deus para manter a unidade cristã. Não devemos nos separar. Com ações e reações corretas, a nossa conduta correta é buscar paz e louvor. Ouviram eles tudo que Pedro se explicou, deu satisfação. No início eles ouviram só parte dos fatos. Isso é indiferença vã. Ouvir só parte dos fatos, isso vai trazer uma indiferença. Agora eles ouvem e se apaziguaram. Se apaziguar é o amor de fato que a gente quer na igreja. Então, ouçam seus pais. Ouçam o pastor. Ouçam a liderança. Ouçam as pessoas. E seu coração vai se apaziguar e muito. Isso é amor de fato. O pai e a mãe querem ouvir você. O pastor quer ouvir você. As pessoas querem te ouvir. Isso de fato muda a nossa vida, nossas relações.
Olha, eles ouviram e o coração se apaziguou. Prepara o coração para quando vir a igreja. Por que vir a igreja? Quando vir a igreja? Qual é o fundamento do amor para manter essa unidade cristã? Que eu preciso vir à igreja? Me diz. Quando é que as pessoas vão à igreja muitas vezes? Quando era bebezinho e os pais trouxeram. Aí nunca mais apareceu. Ah, vai casar. Aí vem para a igreja. Casou, sumiu. Ah, morreu. Traz o caixão para a igreja. Depois leva para o cemitério, sumiu. Quando é que você vem para a igreja? Do berço à sepultura, da maternidade ao cemitério. Ou seja, do berço ao cemitério, da maternidade à sepultura, continue vindo à igreja. Essa é a unidade cristã. É do início ao fim para vir para a igreja. Até na morte. Todo momento é para vir para a igreja. Não deixar de vir. E o porquê vir, pastor? O porquê vir para a igreja? Cornélio, em Atos 10, 33, responde a todos nós. O grande fundamento da fé para manter a unidade cristã neste lugar diz: estamos todos de minha casa aqui para ouvir Deus falar. Esse é o maior fundamento do amor na unidade cristã. Vim para a igreja para ouvir Deus falar. E quando Deus fala, as relações se transformam. Estão todos da sua casa aqui? Sim ou não? Ainda não. Ainda não. Por isso que a sua relação deve ser saudável, para que vocês possam alcançar eles lá, para que eles venham e entrem aqui. E aqui permaneçam, até que a morte os leve. É aqui que eles devem estar. E é aqui que Deus confirma a decisão da família e na igreja. Encontre paz. Dá glória a Deus. Dar glória a Deus era reconhecer que você estava errado. Pedro, você está certo e nós estamos errados. O versículo 18 diz: não apresentaram mais objeções. Porque em pecado, irmãos, quebra a relação. Em pecado, você não fique sem dizer nada. Cale-se quando você estiver em pecado. Fique calado, não diga nada. Porque em pecado não tem argumento convincente. Só tem intromissão inconveniente. O pecado é isso. É uma intromissão inconveniente nas nossas relações. Por isso que você não pode estar em pecado. Cornélio buscava a boa relação com a família, buscando orientação, tudo, buscando aperfeiçoar a salvação completa. Mas ele entendeu que todos da casa dele precisavam da salvação também. Pedro, vem aqui, que estamos toda a minha casa aqui, porque a gente quer ouvir Deus falar, porque a gente quer se arrepender dos nossos pecados. Quem é responsável pelas decisões na sua casa é você. Você é responsável pelas decisões. Ah, pastor, hoje eu estou irritado, mas com o coração prostrado. Eu estou chateado, mas com o coração prostrado. Eu estou isso, eu estou aquilo, pastor, eu estou triste, mas com o coração prostrado. Nunca em pecado. Nunca, nunca, nunca fique em pecado. Entende? E aí nossas relações vão se moldando. É o arrependimento para a vida que Deus tem. Essa é a vontade de Deus. Porque é saudável para nós nos arrepender dos nossos pecados. Somos pecadores e Deus diz pelo texto que o Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Relação boa se mantém com arrependimento e fé. Pedido de perdão, arrependimento, gera vida, gera graça de Deus sobre nós. É assim que a gente lida de forma correta na igreja, em casa. Porque é o que Deus faz. Ele é vida e paz. Esse é o resultado da fé e arrependimento que a gente deve buscar. Diz o final do texto: todos glorificaram a Deus. Todos glorificaram a Deus. É assim a nossa vida. Devemos não ter vergonha de se expor, de falar para as pessoas. Lembra daquele cântico? Somos corpo? Como é que a gente canta? Somos corpo. E assim? Total? Unidos. Vivendo por uma família.
Sem o quê? Vivendo o quê? Expressando a glória do Senhor, uma família. O compromisso do grande amor de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. É isso. Então, pessoas que se respeitam e se amam, se faz necessário no corpo, em casa, na igreja, etc. Demonstrar relatos de seus fatos, de suas vidas em ação. Então, toda vez que alguém quiser demonstrar respeito com alguém, se explique. Não é vergonhoso a gente falar com as pessoas o que está acontecendo com nós. Com certeza irá gerar grande satisfação e glória ao nosso Deus. E também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Sim, é isso que a gente deve tratar as questões diante de Deus, pode passar, e diante das pessoas. Porque dar satisfação, meus irmãos, é bom para a gente manter a unidade cristã, tendo o amor recíproco como um fundamento em nossas vidas. Então a gente tem que entender que numa questão a gente não pode focar apenas nas questões. Não é para achar quem está errado, gente. Quem é que está errado? Não, é o que está errado. Vamos tratar, vamos solucionar, vamos resolver. Então não apenas foque no que está errado, mas veja o que é necessário para a gente poder resolver. Confronte necessário com amor e educação. E Deus vai solucionar. Reaja de forma justa a toda confrontação, mesmo que tenha sido injusta contra você. Mas reaja em amor. E não é vergonhoso você se explicar se alguém questionar a sua conduta. E a família deve julgar as coisas envolvendo seus membros, e isso vai confirmar a vontade de Deus neste lugar. Amém, meus irmãos?